Hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar sobre uma passagem, iniciar um estudo sobre as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança está em Mateus 5, versículo 3. O Sermão do Monte são 8 degraus que conduzem à verdade. São 8 passos para alcançar altos níveis da vida espiritual. Não adianta você fazer as coisas do jeito que você pensa, de qualquer jeito. Nós temos que fazer as coisas do jeito de Deus. Então eu já disse várias vezes que as doutrinas de Jesus Cristo, elas estão no Mateus capítulo 5, 6 e capítulo 7. Então são esses 3 capítulos que falam das doutrinas do cristianismo. Então aí essas bem-aventuranças, né, são 8 degraus que conduzem então a verdade. São 8 passos para alcançar os níveis mais elevados da vida espiritual. Então o primeiro passo é a humildade. É de Mateus capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou repetir o versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então que Deus da glória conceda-nos a graça de alcançar aí, de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então veja como é que Jesus começa aqui a sua pregação, né? Então a humildade de espírito significa humildade espiritual, que percebe a extrema necessidade de desenvolvimento. Então veja bem, você reconhecer que você precisa desenvolver a vida espiritual. É uma coisa sua. Você já é crente, aceitou Cristo como Salvador. Você então quer, desse momento em diante, agora passar uma vida mais espiritual, quer aprofundar na vida espiritual. Então você tem essa necessidade, desse desenvolvimento. Então o primeiro passo, como eu disse, é a humildade. E outra, não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo que está dizendo. Humildade, então, é o contrário de orgulho espiritual, que acha que não precisa de nada. Então, às vezes a pessoa diz, eu já tenho tudo, já aceitei Cristo, eu já sou tudo na vida, eu sei tudo, eu não preciso nem ir na igreja que eu já tenho tudo. Então, essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, ela não tem humildade. Então, o cristianismo é um aprendizado. A igreja de Laodiceia disse, eu estou rico e abastado, né? A igreja de Laodiceia falou essa besteira, né? Eu estou rico e abastado. Veja o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 17. Olha que ele diz. Como dizes, olha que Jesus Cristo diz. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus responde, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Então veja aí a condição do orgulhoso. Então esse orgulho é que nós não podemos ter. Nós não podemos participar de uma coisa dessa, né? Nós temos que ser humilde. É o contrário. Então estou sempre necessitado. O salmista diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então ele era humilde de espírito. Então era uma igreja que, numa cidade rica, de atitudes da soberba e das riquezas, que estavam acomodados, imaginando que possuíam as grandes riquezas espirituais, as virtudes cristãs, imaginando que possuía já grandes riquezas, de tal forma que não precisava mais de nada. Então podiam fazer obras de caridade, mas acontece que as riquezas materiais produzem aí uma conformidade fatal com os padrões morais e mundanos. Nós vemos isso registrado em Oséias. O livro de Oséias fala que o livro de Oséias é o livro que é o livro chamado livro evangélico do Velho Testamento. Então Oséias fala lá no capítulo 12, versículo 8 e 9, nos diz assim. E diz Efraim, contudo eu tenho-me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado.
mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da reunião solene. Veja bem que ele já foi repreendido, que eles achavam que podia fazer de tudo, que eles tinham de tudo, que eles eram donos, eram os bambam da coisa, né? E, no entanto, que eles podiam fazer caridade para com os outros. Então, Deus diz aí que Deus ia fazer eles habitar em tendas, para eles sofrerem, para aprender o caminho da humildade. Então, no Apocalipse foi dito infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, Jesus está fora desse tipo de vida. Então, nessa condição, ele está à porta e bate. Então, essa é a condição de Jesus para o povo de Israel rebelde, e é a condição de Jesus também para aqueles que se acham que já tem tudo, já pode tudo, que ele tem tudo na vida cristã, já não precisa de nada, nem ler a Bíblia não precisa mais, né? Então, veja que está escrito em Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então vejam bem que a pessoa tem que ser humilde e abrir a porta para que Deus entre, para que Deus governe a sua vida. Então somente nessa condição é que ele vai se tornando aí rico espiritual. Se você abrir a porta, deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Então o salmista fala de uma característica de uma pessoa santa. Nós vemos isso no Salmo 34, versículo 1 e 2. Veja como o salmista fala: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Eu louvarei, e o louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Então vejam que a mensagem é para alguma pessoa mansa e humilde, para o orgulhoso, para a pessoa prepotente. Deus não ouve a sua oração. Então o santo louva ao Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância. Normalmente a pessoa louva a Deus quando tudo está acontecendo segundo a sua vontade, né? Mas o salmista diz que em todo o tempo bendirei ao Senhor. Quer a coisa corra bem ou não, ele está sempre bendizendo ao Senhor. Então, tanto na prosperidade como na adversidade, a sua glória não será em si mesmo, mas somente em Deus. Então, a glória do crente, ele está em Deus, né? Não está na vida de qualquer jeito, mas é numa vida centrada em Deus. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 31, que diz assim: porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos sábios, nem segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que hão de ser chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então quem se gloria em si mesmo, ele é um falso, ele está pensando que ele está com tudo, mas ele é um pobre, miserável, cego e nu, como disse Jesus Cristo aqui na passagem que nós lemos aí do livro de Apocalipse, né? Então também o Salmo 138, versículo 6 diz assim, 138,6 diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. Então, o Deus está lá em cima, Deus é excelso, mas ele atenta para o humilde de espírito, para aquele que se compraz na humildade, na simplicidade, da mansidão, aquele que fala para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, aquele que curva-se perante o Senhor, aquele que dobra os joelhos perante o Senhor, é a pessoa o manso e humilde de coração, né? Então, veja bem esse espaço que conduz aí, vai conduzindo a gente no altar da verdade, nos degraus, são os degraus que conduzem à verdade, que conduzem ao verdadeiro altar de Deus, né? Ele diz aí, isso significa a rejeição
que há rejeição também para o soberbo, diz aí no Salmo 138. Os orgulhosos que adoram a si mesmo, né? A pessoa humilde apresenta o coração abertos à atuação de Deus. O nosso exemplo é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo era aquele que era humilde, manso de coração, e ele se apresentava para Deus como manso e humilde. Veja o que ele diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Veja bem, é o convite de Jesus para você ser manso, humilde de coração. Aí Deus, então, aí você faz parte do povo de Deus, do povo do Senhor Jesus. E o convite de Jesus nos oferece descanso espiritual num mestre misericordioso. Então Deus, ele tem misericórdia, ele acode o necessitado. Agora aquele que não precisa, esse não necessita de que ninguém o acuda, né? Ele já é autossuficiente, então ele não precisa do socorro de Deus. Mas aquele que é manso, que é humilde de coração, esse então precisa do Senhor para a sua vida, né? Então os humildes são os que recebem o favor de Deus, né? Que recebe as bênçãos de Deus. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 57, versículo 15, que nos diz assim, Isaías 57, versículo 15, porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Veja bem, esse é o nosso Deus. Então a grandeza de Deus, o seu divino poder vem ao encontro da pobreza, da necessidade humana. O Deus Altíssimo e Santo procura morada no coração dos contritos, da pessoa arrependida, da pessoa que é humilde de espírito, né? Dos abatidos. Ele recebe, essa pessoa então, recebe o favor de Deus. Veja que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, mas resiste aos soberbos, dá, porém, graças ao humilde. Então, Deus resiste ao soberbo. Aliás, ele nem olha para ele, mas eu estou colocando aqui numa situação, numa linguagem para a gente ouvir, né? Para entender. Então ele nem liga para o que o soberbo diz, mas aquele que é contrito, aquele que é humilde, para esse Deus, então, ele atenta e ele dá a sua graça e a sua bondade vem para essas pessoas, né? Para a pessoa contrita de coração. E por isso que buscar a verdade, as qualidades. Nós temos que buscar a verdade e as virtudes, né? As qualidades aprovadas pelo Senhor. Vamos ver aí Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 15, que nos diz assim. Colossenses 3, 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver a queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo que isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine os vossos corações, e sede agradecidos, Então o crente é alguém eleito por Deus para viver aqui neste mundo a vida que seu Filho Jesus Cristo viveu, viver a vida eterna na natureza divina, né? Nós somos chamados assim, aqui viver a vida que Cristo viveu, e lá a natureza divina. Por isso, a compreensão, o entender a fraqueza tanto dele mesmo como do seu próximo, fazem parte da vida diária. Por isso que ele é uma pessoa humilde e simples na presença do Senhor. E dessa forma perdoar
um ao outro e ter o amor que une a todos, inclusive a Deus, aí reina então a paz e a gratidão, e a sua vida se torna um exemplo para os outros. E Deus aí nessa condição, Deus é glorificado. Deus é glorificado quando a pessoa tem humildade de coração e perdoa o outro e anda em mansidão de vida. Vamos ver o que está escrito em Levítico, capítulo 10, versículo 3. Levítico, capítulo 10, versículo 3, nos diz assim: E disse Moisés a Arão, isto é, o meu Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. Então veja bem, Deus é glorificado na pessoa que se chega a Ele, né? Que vem a Ele com humildade e simplicidade de coração, né? Então vemos, e isso é recomendado também por nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celestial. Então o crente que anda em humildade e simplicidade de vida, ele glorifica a Deus, e aí leva as pessoas também a glorificarem ao Senhor, né? Glorificarem ao Senhor diante de uma pessoa mansa e humilde e simples de coração, né? Então as aflições do crente fazem parte aí do currículo escolar de Deus, né? E por incrível que pareça, né? Às vezes a gente reclama, mas as aflições fazem parte aí, como que Deus ensina a gente, faz parte do currículo escolar da escola de Deus, né? Vamos ver Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, que diz assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 3, que diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E o versículo 3 ainda vai falar assim, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecesse, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa é a escola de Deus, né? Então, e ele privou então de alimento, deixou ter fome, isto é, humilhação. É vergonhoso não ter o que comer ou não poder sustentar a família. Mas Deus lhes dá o maná e obrigou Israel a reconhecer que dependiam de Deus, a fonte da vida. Você, meu irmão, meu amigo, você depende de Deus, porque Deus é a fonte da vida. Não só de pão viverá o homem. Quantas pessoas nesse mundo, abastados, ricos, aparentemente, não têm por que sofrer, mas vivem sem paz. E muitas vezes vão até o suicídio. Isso nos ensina que a verdadeira vida, a verdadeira paz, não é fruto do bem-estar material, mas sim da palavra de Deus. A arma que Jesus usou para derrotar Satanás foi a palavra de Deus. E isto é exemplo para nós. Com essa palavra também nós venceremos, né? É isso que está proposto para nós na palavra do Senhor, né? Na palavra do Senhor. Então veja bem que Deus os privou para poder, humilhou eles para que eles tivessem fome. Então veja bem, mas que era a escolha de Deus, né? A escolha de Deus. Então, o único meio que nós temos para derrotar Satanás em nossa vida, para vencer as tribulações e as angústias da vida, é a palavra de Deus. Então é seguir o exemplo de Jesus, que derrotou o diabo com as próprias palavras da própria palavra de Deus. E nós venceremos também. Paulo nos fala sempre nas características do cristão. Veja o que está escrito aí em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e bondade, suportando-vos uns aos outros,
em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então vejam bem como que Paulo recomenda para nós. E vejam que os Colossenses, também fala em Colossenses, né? O sábio Salomão fala dessa virtude também, né? Como sendo excelente. Ele vai falar lá em Provérbios, capítulo 16, né? Provérbios, capítulo 16, versículos 19 e 20. Ele fala também essas palavras, né? Vamos ver aí o que ele diz aí. Provérbios, capítulo 16, versículos 19 a 20, que ele nos diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com o soberbo. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Veja bem aí a sabedoria de Salomão aonde chegou, né? Pois a soberba leva o homem a cobiçar o que é de Deus, né? E nós vemos isso registrado em Gênesis capítulo 3, 1 a 6, né? Capítulo 3, 1 a 6, que é a cobiça do homem que levou, né? Eles queriam ser igual a Deus, e aí, tentado por Satanás, eles caíram no pecado, porque justamente a pessoa que não tem sabedoria, o orgulho dele, que faz ele querer ser maior do que Deus, e aí rouba as coisas que não lhe pertencem. Às vezes pertence até ao seu próximo. Aqui no caso pertence a Deus, né? Então ele roubou o direito de Deus. Aqui muitas vezes nós roubamos até o nosso próximo e não importamos com a vida que ele vai levar de hora em diante, mas queremos somente satisfazer o desejo do nosso coração. Com esse Deus não está. Essa pessoa não está nos degraus que conduz à verdade, ele não pode alcançar os níveis da vida espiritual. E foi isso que conduziu e conduz a vida do homem ao fracasso, né? Jesus Cristo agiu o contrário. Jesus Cristo foi o contrário. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 2, né? Filipenses capítulo 2, nós vemos isso. Versículos 5 a 11, que ele diz assim, veja bem aí o que ele diz. De sorte que não haja em vós haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então veja bem, essa é a vida que Paulo manda nós imitarmos, a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com a sua humilhação, ele conquistou os céus, ele conquistou a terra, pois a ressurreição, né? E a exaltação de Jesus dá posse de todas as coisas. É a resposta do Pai para aquele que obedece, para o Filho obediente. Foi o caminho da humilhação que levou Jesus Cristo à cruz, sendo por isso proclamado Senhor do Senhor, Senhores e Rei dos Reis, né? E aí a todo joelho vai se dobrar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer se elevar nos níveis espirituais, nos níveis altos espirituais, espiritualmente falando, você tem, a primeira coisa é ser humilde de espírito. Caso contrário, você não tem jeito, não tem condição. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o primeiro degrau para alcançar a escola da verdade, para alcançar a verdade que leva aos mais altos níveis da vida espiritual. Façamos juntos a oração que Jesus Cristo nos mandou fazer. Feche os seus olhos se você puder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.